Olá pessoal, meu nome é Natália, eu sou professora de Biologia e na nossa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a doença malária. A malária, também conhecida como paludismo, ela é uma doença causada pelo agente etiológico do gênero Plasmodium. Então existem várias espécies de Plasmodium que podem causar essa doença. Como que é a transmissão e o ciclo de vida dessa doença? Para que haja contração dela pelo ser humano, eu preciso que ele seja picado pela fêmea do mosquito Anopheles, também chamado de mosquito prego. Esse mosquito, ele possui formas chamadas de esporozoítos, que são introduzidas na corrente sanguínea do ser humano. Na corrente sanguínea, esses esporozoítos, eles vão percorrer até chegar ao fígado, e no fígado, formando formas esquizontes, eles se diferenciam até merozoítos. Esses merozoítos, então, vão ser liberados na corrente sanguínea e eles vão infectar as nossas hemácias, que são as células que transportam o oxigênio no sangue. Nas nossas hemácias, eu modifico esses merozoítos até formas esquizontes, formando trofozoítos, que podem ser liberados, então, esquizontes, trofozoítos na corrente sanguínea e também formas diferenciadas chamadas de gametócitos. São como os gametas desses protozoários. Esses gametócitos, então, quando um mosquito que não é portador do protozoário pica uma pessoa infectada, passam para o corpo desse mosquito e lá no mosquito ocorre a reprodução sexuada do protozoário e o esporozoíto formado a partir dessa fecundação vai se alojar na glândula salivar desse mosquito e ele agora pode infectar uma pessoa sadia. Quando a gente fala de doença no vestibular, além do agente etiológico, transmissão, modo de vida, ciclo de vida, é importante que a gente sempre lembre também das medidas profiláticas. E no caso da malária, a melhor medida preventiva é combater o mosquito transmissor da doença. Voltando aqui para o ciclo, a gente viu que existe uma forma que está infestando as nossas hemácias. E essa doença ela é caracterizada pela liberação desse protozoário das hemácias ao mesmo tempo, ou seja, todas as hemácias vão se romper ao mesmo tempo para poder liberar esse protozoário de novo na corrente sanguínea. Ele vai se replicando e na hora que a hemácia não aguenta mais, ela sofre uma lise e ele vai ser liberado na corrente sanguínea, podendo infectar de novo o fígado, ou então, no caso, passar para o mosquito e por aí vai infectar novas hemácias, né? E quando acontece esse rompimento das nossas hemácias, a pessoa ela é caracterizada por ter um pico de febre, porque toxinas são liberadas ali também. Sendo assim, dependendo da espécie do protozoário, eu tenho tipos de malária diferentes. Quais são os tipos de malária, então? O Plasmodium malariae, ele vai causar a quartã benigna, que é caracterizada pelo rompimento dessas hemácias de 72 em 72 horas. O Plasmodium vivax, ele causa a terçã benigna, que é caracterizada, essa doença, a terçã benigna, dessa espécie de protozoário, pelo rompimento das hemácias de 48 em 48 horas. Por isso que é terçã, né? De 3 em 3 dias, e a outra é quartã, de 4 em 4 dias. E o Plasmodium falciparum causa a pior malária, que é a terçã maligna, onde esse rompimento pode acontecer em 1 dia e meio, 2 dias e meio, chegando até 3 dias. Mas a média é em 2 dias e meio, 3 dias em que ocorre esse rompimento das hemácias. E quanto mais rápido elas rompem, pior para o organismo. Ainda existe um tipo que não é característico do Brasil, que é o Plasmodium vale, que também causa uma terçã benigna. É mais branda. Mas você pode me perguntar assim: poxa, Natália, eu preciso saber o nome de todas as espécies, o nome de todas as formas desse protozoário, do ciclo de vida dele? Isso é menos importante. Normalmente, no vestibular, eles acabam associando essa doença a outras questões relevantes que promovem alguma discussão. Quer ver um exemplo? É muito comum associarem a malária com a anemia falciforme e ao fato dela ser endêmica em regiões da África. Por quê? Como a anemia falciforme faz com que eu tenha hemácias modificadas, essas hemácias modificadas elas não conseguem ser infestadas pelo protozoário.
E isso faz com que pessoas heterozigotas para anemia falciforme, elas não tenham propensão a desenvolver a malária como uma pessoa que tem hemácias normais. Então acaba que em regiões onde a malária é endêmica, você tem uma seleção de pessoas heterozigotas para anemia falciforme. É uma questão comum no vestibular essa. Outra é a associação, né, que você precisa fazer desse ciclo com uma possível produção de vacina. Eu preciso conhecer o nome das formas do protozoário? Não preciso saber trofozoito, merozoito, esporozoito necessariamente. Mas ele dando esse ciclo para você e você vendo o nome das formas e onde essas formas se encontram, você pode chegar à conclusão, por exemplo, que se eu tiver que fazer uma vacina, eu vou tentar produzir essa vacina para as formas que estão livres no sangue, porque elas vão ficar mais acessíveis aos anticorpos que vão ser produzidos a partir da inoculação dessa vacina. E uma outra questão também interessante é a gente lembrar aquele conceito de hospedeiro definitivo e intermediário. Muitos alunos acham que quando a gente tem um ciclo de vida de uma doença ou de um parasita em que existem mais de um hospedeiro, sempre o homem é o hospedeiro definitivo e o outro ser vivo é o hospedeiro intermediário. Isso não é verdade. Porque o que caracteriza um ser como hospedeiro definitivo e intermediário é o tipo de reprodução que esse parasita está fazendo no corpo desse hospedeiro. Então, se você reparou, na hora que eu expliquei o ciclo da malária, a reprodução assexuada acontecia no homem e a sexuada, troca de gametas, acontecia no mosquito. Então, o hospedeiro definitivo é o mosquito e o homem é o hospedeiro intermediário. Atenção a essas associações que levam a uma discussão interessante no vestibular. Sucesso para vocês!